Fala pessoal, estou aqui hoje num lugar que faz tempo que eu não voltava, que é a Universidade Estadual de Maringá, um lugar que eu virei doutor numa coisa que eu mostro aqui todos os dias, como enxergar a sua terra direto pelo satélite. Mas não é sobre a minha história que eu vim falar, é sobre um jeito que a gente aprende, que não está em livro nenhum, de como ver cada fazenda do Brasil pela imagem de satélite em tempo quase real. E no fim desse vídeo eu te conto qual é. E eu acho que isso também vai mudar o jeito que você olha a sua terra, de como ela aparece pelo satélite. Fica aqui comigo até o final. Mas repara só nesse lugar, isso aqui é uma universidade pública onde cada um desses departamentos estuda a forma agronômica de como olhar a tua propriedade rural pelo clima, pelo solo, como que está se comportando a sua área frente àquela produção, e também tem alguns locais desses que a gente aprende a usar o satélite e essas imagens para olhar em tempo quase real todas as propriedades rurais do Brasil. E às vezes o produtor rural nunca vê o que está acontecendo por trás da semente que ele está produzindo melhor, do defensivo melhor que ele está colocando ali na tua produção, aumentando a sua produtividade e também vendo a sua área por imagens de satélite. E é daqui que saem muitos profissionais, né? Inclusive tem algumas placas que mostram os engenheiros agrônomos que estão saindo desse departamento, inclusive com mestrado e doutorado. E é aqui que a coisa começa do que eu vim te falar no início desse vídeo. Foi andando por aqui todos os dias que a gente andou aprendendo nos últimos anos como enxergar de fato como que as imagens de satélite, elas olhavam o comportamento da tua terra, o uso e alteração do que você fez lá, como que você fez um bom manejo ou não. Então, é nesse lugar aqui que a gente acaba aprendendo como olhar essas imagens de satélite diariamente. E foi aqui nesse lugar que eu passei vários anos da minha vida olhando imagens de satélite e aprendendo como elas se comportavam quando olhavam as áreas agrícolas do Brasil inteiro. E deixa eu te falar uma coisa que naquela época já quebrava a minha cabeça quando eu olhava todo esse universo de imagens, satélites e sensores que a gente colocava aqui no chão. E como quase todo mundo, eu achava que o que aparecia na imagem de satélite é o que aconteceu ali no chão e pronto, e acabou. Não tinha como refutar ali o que estava sendo interpretado, mas aí é onde era o engano. Apesar de imagem de satélite ser uma ciência inteira que a gente precisa estudar, se aprofundar, envolve muita física, ela por si só, sozinha, não explica tudo o que está acontecendo ali no chão, ali na tua terra. Porque por mais que ela veja essa diferença entre um tom de verde, uma floresta que saiu, ou um manejo que você está fazendo diferente, ela não explica o que acontece ali na realidade. Então, por vezes, você vê um desmatamento que está acontecendo ali na imagem de satélite, algum analista, algum expert pode olhar, mas ele não sabe as suas autorizações que você tem no campo para fazer aquele manejo. E aí, onde mora a interpretação aliada com o que você tem ali no campo. E é aí, nesse momento, que eu entendi que existia um abismo entre o que era lido na imagem de satélite e o que tinha realmente acontecido de fato ali no campo, com as suas autorizações, com os seus projetos e por aí vai. Então, foi nesse abismo que eu busquei entender. E é ali que produtor honesto pode cair, porque às vezes não está mostrando o seu documento de forma efetiva para o órgão ambiental, porque não fez uma adequação certa no manejo da tua terra, enfim. Então a imagem por si só pura, a ciência pura, pode por vezes não explicar realmente o que está acontecendo ali na fazenda. Em cada lugar desse, a gente tem uma pessoa estudando como as imagens de satélite elas se comportam, como que elas se comportam em diferentes biomas, se está na Amazônia, se está no Cerrado, se está na Mata Atlântica, se está no Pampa, né? Como que uma interferência de uma seca acontece numa determinada área e você tem que separar que aquilo era uma seca e não foi uma área degradada pelo ser humano. Então tudo isso precisa ser estudado de forma pontual em cada departamento desse. E isso envolve a correção do comportamento de erros de nuvem presente nas imagens, dessa correção atmosférica e como que essas imagens elas se comportam para mostrar de forma real o que está acontecendo ali na sua área. E aqui que está um ponto que eu quero que você preste atenção. A imagem de satélite, ela é pública. Sim, ela é. Qualquer um pode pegar, mas não é qualquer um que vai saber ler ela de forma correta e exata, porque tem muita ciência envolvida justamente para não afetar você, produtor, de forma injusta. Então isso é uma tecnologia de ponta, que não pode ser vendido de qualquer forma na internet, só porque alguém mostrou um mapa bonito. Você tem que confiar, porque é uma ciência muito avançada. Então, para que isso seja fiel ao que você tem lá na tua terra, você precisa ter uma confiança, um nível até científico, para ver como essa imagem vai se comportar. Então, cuidado. Então, às vezes, a ferramenta é a mesma, mas muda a forma de quem está te apresentando
apresentando? Quem está lendo essas imagens? Quem está te fornecendo essas informações, né? Será que passou anos e anos estudando para que realmente veja o que você está fazendo ali na tua propriedade rural? Ou vai ter um ruído, uma imagem ou um dado enganoso? E agora tá aqui uma coisa que eu te prometi lá no começo e que não tá em livro nenhum. Eu podia ter saído daqui como qualquer técnico, qualquer engenheiro saiu daqui, né? Só olhando de forma rasa o que a imagem de satélite está te mostrando ali, sem interpretação a fundo, o que está realmente acontecendo lá no campo. Mas foi uma coisa que eu aprendi aqui, que eu carrego até hoje, que por trás de cada pixel, de cada imagem de satélite que a gente está interpretando ali, tem uma pessoa, tem uma família, tem uma pessoa que lutou por anos para conquistar aquela propriedade rural e que não pode simplesmente ser olhado de forma ou amadora ou insignificante, aplicando apenas o que houve a mudança ali na imagem, uma sanção que você vai receber aí na tua área de forma injusta, de forma repentina, sem olhar de forma técnica, aprofundada e o que realmente aconteceu ali no campo. Então, quando a gente olha o CAR, quando a gente olha essas análises que estão atrasadas, quando a gente olha uma interpretação equivocada que gera talvez uma auto de infração, um embargo, isso às vezes ninguém está olhando de forma cautelar, do que está olhando ali, do que está acontecendo na propriedade rural, cruzando as informações dos pedidos, das autorizações. Então, olhar simplesmente a imagem nua e crua, só olhando o que aconteceu de mudança, com certeza é algo que afeta diretamente inúmeras famílias, inúmeros produtores e que eu aprendi aqui que não dá simplesmente para fazer isso. Além da ciência envolvida por trás dessas imagens, a gente tem que olhar também diretamente para o que está acontecendo no campo. E é por isso às vezes que eu faço esses vídeos no canal, justamente para deixar você alerta, para você ficar atento a tudo que está acontecendo e não cair no que qualquer um diz na internet, que as pessoas simplesmente abrem uma imagem de satélite e já sai por aí como um expert. Tomem cuidado, olhem isso com mais rigor. E voltar aqui me fez lembrar de tudo isso. O porquê não dá para tratar o agricultor simplesmente como um número, como uma imagem satélite, como um pixel. Isso precisa ser mudado. E esse lugar aqui, ele me formou como cientista. Meu mestrado, meu doutorado, mas me ensinou uma coisa maior. Não adianta a gente fazer ciência de ponta se não for para ajudar as pessoas, se não for para melhorar a vida das pessoas e ser justo com elas. E por isso que da próxima vez, quando você olhar alguém falando sobre imagem satélite ou sobre um pixel, olhe bem quem está falando, porque por trás de cada imagem daquela tem uma pessoa, tem uma família, tem alguém que precisa ser respeitado e ser contado por quem realmente entende do que está falando. E se esse vídeo te mostrou algo novo, se inscreve aqui, porque é isso que eu faço aqui nesses vídeos, tá? E me conta aqui nos comentários de onde você é e o que a tua terra significa para você. Eu quero ler esses comentários, porque aqui o agro é visto do satélite, mas nunca esquecendo de quem está lá no chão.